Como vai, pessoal? Por favor, se inscreva no canal e direto ao ponto. O tema hoje é a obrigação de meio e de resultado. Eu canso de ir em congresso médico, eu já vi aula de médico ou de advogado que se intitula especialista dizendo que a medicina é exclusivamente obrigação de meio. Não é. Existem especialidades que são de origem de resultado. Exemplo, 100% da estética. Por exemplo, radiologia. A maioria dos exames, você tem que entregar o exame, o laudo, com algum resultado. Então, o que você radiologista em especial, o que você nunca mais vai voltar a fazer depois desse vídeo? Nódulo a esclarecer. Ah, mas Omailo, o que eu faço então? Nódulo a esclarecer, vírgula. Sugere-se um PET-CT, sugere-se uma cintilografia, sugere-se sei lá o quê. Tá bom? Porque você não está entregando o resultado. Anestesia, outra obrigação de resultado, especialidade que tem a característica de entregar um resultado. Então, algumas especialidades, elas são de resultado na espécie. Reprodução assistida, clínicas de reprodução humana, também de resultado. Tá? Inclusive, nessa seara, a qual eu atuo bastante, é importantíssimo hoje, né, ter um termo de consentimento e um termo de responsabilidade, porque hoje se escolhe cor dos olhos, dos cabelos, e isso, o médico se comprometendo, ele é obrigado a entregar. Então, em termos de conceito, a obrigação de meio é aquela que o médico busca a entrega de determinado resultado sem a obrigação de se comprometer com ele. Por quê? Porque a cura, na maioria das vezes, ela é algo que é objetivado e não que será alcançado. Então, caso ele não alcance esse resultado, ele não corre o risco de ter gerado um prejuízo e por isso ser condenado em perdas e danos. Ao contrário do resultado que, não entregando o resultado prometido, o médico é considerado inadimplente naquela obrigação e isso, por si só, já gera o dever de indenizar. Exemplo, eu fui em um dermato extrair uma pinta ou fazer algum procedimento aqui para melhorar as minhas rugas e tal. E eu saí de lá com uma cicatriz que ficou pior do que a pinta que eu tinha. O resultado que eu esperava era uma melhoria no plano estético da minha aparência. Isso foi alcançado? Não, por quê? Porque o resultado foi pior do que o prometido. Outro exemplo, a simetria decorrente de uma lipo ou abdominoplastia. O resultado da melhoria estética foi entregue? Não, você será condenado. E o pior, quando a obrigação é de resultado, resulta também, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma facilidade processual maior que o paciente tem contra você. Significa dizer que a probabilidade de condenação aumenta substancialmente. Então, recapitulando, a obrigação de meio é aquela que o médico se compromete a entregar a busca da cura ou do procedimento. A obrigação de resultado, por si só, promete um resultado que, se não alcançado, o médico já se garante como devedor, ou seja, inadimplente daquela obrigação e, por isso, tem o dever de indenizar. A maioria das especialidades carregam em seu bojo, de fato, a responsabilidade de meio, a obrigação de meio, né? Todas as especialidades clínicas, sem exceção, são de meio. Algumas das cirurgias, né? Torácica, neuro,
cardio, enfim. Nós podemos dividir a medicina, tirando essa parte diagnóstica, né? Como, por exemplo, laboratórios de análises clínicas, de citologia, enfim. Isso é de resultado, entende? Então, quando você tem que diagnosticar, já parte-se do pressuposto que algum resultado tem que ser entregue, tá? É muito típico você encontrar, por exemplo, em clínicas de imagem, o laudo que a secretária digitou errado ou deu um Ctrl+C, Ctrl+V da paciente anterior e o laudo é entregue errado. Quando isso acontece, nós não estamos mais falando da possibilidade de ser condenado. Nós estamos falando do valor de condenação. Por quê? Porque você é inadimplente por ter descumprido a obrigação de resultado. Entendeu? Então isso até é um entrave que eu tenho com alguns clientes que me procuram e falam assim, doutor, não tem como não ser condenado porque o dano já está causado pela mera entrega do laudo errado. Nós não estamos conversando se houve ou não dano, porque isso é dano moral in re ipsa, tá? O tribunal entende que é um dano moral gerado pelo mero desconforto psicológico, pelo mero dano extrapatrimonial gerado. Vamos dar um exemplo prático? Eu vou com a minha mulher lá marcar a semana que a gente precisa namorar para engravidar num ultrassom endovaginal, é assim que chama? Não importa, eu sei que tem um exame para isso. E aí ela sai com um laudo do exame que no laudo consta que ela não tem mais útero. E aí isso gera um problema no meu relacionamento com ela, porque eu sempre quis ter filho e é inadmissível que isso tenha acontecido e que ela não tenha me avisado. Mas esse laudo é da paciente anterior, não tem nada a ver com a minha mulher, mas está escrito o nome dela em cima e a conclusão do laudo é errada. Houve um descumprimento de obrigação de resultado e por isso, sendo processada essa clínica ou médico, ele será condenado. Você vai procurar um advogado para tentar reduzir o valor da sua condenação e não ser ou não condenado. Tá entendendo? A mesma coisa no plano estético. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele trabalha com a teoria do enfeiamento humano. E o enfeiamento, né, ou o caráter, né, a característica de se tornar mais bonito é de foro íntimo. Então, se eu alego que eu fiquei mais feio porque você deixou uma cicatriz em razão da extração de uma pinta, ou seja lá o que for, você será obrigado a condenar. Mas, O'Malley, isso é um risco absurdo. Por isso que nós temos vários vídeos no canal, inclusive, por favor, dê um check no de termo de consentimento, para você fazer um termo de consentimento bem feito. Olha, nós vamos extrair essa pinta, porém, há a probabilidade de ficar uma cicatriz, uma marca. Olha, nos primeiros dias aí após a aplicação da toxina botulínica, pode ser que haja uma simetria que depois volta ao normal. Isso, se não estiver escrito, você descumpriu dever, né, a obrigação de informar, você descumpriu o consentimento obrigatório que o paciente deve lhe dar para que seja feito o procedimento, a cirurgia ou qualquer ato médico, e descumpriu obrigação de resultado. Então você tem 3 chances de ser condenado. Hoje nós falamos de obrigação de meio e de resultado de forma muito sucinta, ok? Porque o assunto, se fosse para pessoas do direito, nós poderíamos fazer um congresso só para falar disso. Mas para médicos, por hoje é só, fico por aqui e peço a gentileza de informarem, de sugerirem tópicos, né, vídeos, temas para as próximas abordagens. Até mais!